Olá, meus queridos e abençoados amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um super vídeo aqui deste canal. Estou aqui no estacionamento do Continente, aqui em Montenegro, aqui em Faro, né? E é o seguinte, eu acabei de deixar 3 clientes aqui no aeroporto. Hoje eu comecei a trabalhar às 7 horas da manhã, não é tão cedo, mas eu tive que acordar aí para 6 horas, né? Eu tive que acordar um pouco antes. Para poder chegar até o cliente e abastecer o carro também, porque ontem eu cheguei tão na capa da gaita em casa, tão cansado, que eu não tive nem coragem de passar no posto para abastecer o carro. Mas amanhã de manhã eu acordo um pouquinho mais cedo e passo lá no posto. E aí passei para abastecer. Pronto, e é isso, né? E é isso. Hoje eu tenho 5 voltas para fazer e a última eu tenho que trocar de carro. Eu tenho que pegar a van pra fazer a última. Porque. Ei, ligou sozinho, cara. Ó. Aí a última eu tenho que pegar a van pra fazer, porque são 3 crianças e 2 adultos. A mulher deve ser uma paredeira, hein? 2 crianças de 4 anos, deve ser gêmeos, cara. 2 crianças de 4 anos, deve ser gêmeos, não. A mulher vai ter 2 filhos em um ano só? Acho que não, né? E outra criança de 1 ano. É o que está especificado no serviço, né? Vamos ver. Então eu tenho que ir pra casa. 3h15 eu pego gente aqui e levo pra Albufeira. E aí depois eu vou pra casa. Daí depois dessa última aí é só 7 e pouca. Mas tipo, o tempo passa voando, né? E eu tenho que estar aqui no aeroporto às 7 e pouca já. Ou seja, eu tenho que sair de casa 6 e pouco. Então assim, eu vou ter para ir 1 horinha pra ficar em casa. 1 horinha pra ficar em casa. Nem é muito. E pronto. E daí agora minha próxima é só 11 horas. Agora são 8 horas. Meu próximo é 11 horas. E daí depois tem um tempinho, pouco, mas tem um tempinho, mas bem pouquinho, pra ir pra academia também, né? Pra ir lá malhar um bocadinho, né? Descobri uma forma, hoje eu vou revelar pra vocês a fórmula do sucesso pra emagrecer. Você só não vai emagrecer se você não quiser. Se você for gordinho, estiver assistindo esse vídeo, você só não vai emagrecer se você não quiser. Porque hoje eu vou revelar uma forma fácil de perder peso, de emagrecer. Eu vi isso um especialista falando, então assim, e me fez total sentido, tá? Se você faz academia para perder peso, ó, essa dia não precisa nem fazer academia também, não precisa nem fazer. Com a receita que eu vou te dar, você vai emagrecer, meu. Ó, nutricionista nenhum sabe das coisas, meu. Você vai no nutricionista, ele fala pra você que você tem que comer fruta e verdura, ele coloca lá uns iogurte desnatado, coisa que você não gosta, coisa que você detesta, que você não vai comer. E bota lá uns pãozinho integral, não sei o que, tudo integral, tudo light, tudo diet, tudo, né? Rico em fibra, isso aí nada vai fazer você emagrecer. Eles sabem o que está escrito nos livros da faculdade. É isso que eles sabem. É isso que eles sabem. Não adianta você ir nutricionista, cara. É só um título. É só um título. É só o que está nos livros lá que foi escrito, ó, há 40, 50 anos atrás, entendeu? É coisa que já foi redescoberto, coisas novas. Eles estão aprendendo na faculdade coisas de ó, entendeu? Então assim, hoje eu vou revelar pra vocês. Jonas, tu sabe mais que o nutricionista? Talvez, cara. Talvez, hein? Talvez, dependendo do nutricionista. Depende do nutricionista. Do profissa. Né? Daqui a pouco eu volto. Vou fazer um café agora. Preciso de um café.
Olá, meus queridos, estamos de volta diretamente de Tavira. Vim trazer aqui clientes aqui, né? 3 pessoas, uma menininha, uma senhora e um rapazinho. Eles me ofereceram 20 euros para trazer eles aqui no supermercado, para passar no Lidl. Eles queriam ir no Lidl. Aí eles perguntaram se eu aceitava 20 euros para levar eles no Lidl e esperar lá para eles fazer compras. Claro, por que não? Quem é que não quer ganhar vitão? Daí eu passei ali no Lidl, deixei eles ali, né? Daí eles demoraram, acho que uns 20 minutos mais ou menos. 20, 25 minutos. Como eu tenho tempo, né? Meu próximo cliente é só às 3h15 e agora são 15 para as 2. Agora são 15 para as 2, cara. Eles demoraram 25 minutos mais ou menos lá no supermercado. E quando eles faziam compras, eu estudava inglês, né? Estou estudando inglês, galera. Estou estudando inglês. Comprei um curso que estava sendo oferecido no Instagram, né? Porque quando você pesquisa alguma coisa na internet, em qualquer lugar da internet, você pesquisou, pronto, começa uma enxurrada de propaganda sobre aquilo, referente àquelas coisas que você pesquisou. Eu estava pesquisando cursos de inglês, e aí o Instagram começou a me oferecer um monte de cursos de inglês. E aí, dentre eles, eu achei muito interessante um curso de inglês que ensinava inglês a partir de séries como Friends, né? Friends. É assim que se pronuncia, Friends. e daí eles estavam oferecendo cursos, o curso, né? E daí eles ensinam o inglês a partir dos episódios da série. Aí eu achei muito interessante a metodologia que eles utilizam para ensinar inglês pra gente, né? Aí fala sobre repetição, né? Que ele fala que é muito importante seguir a metodologia que eles ensinam, porque você só vai precisar deles para o início. Depois você mesmo consegue escolher séries e estudar as séries, estudar ali aquela falação, né, digamos assim, né? Daí eu nunca. Na segunda vez que eu venho para esses lados aqui, eu tô indo sem GPS, né? Então tô meio na sorte aqui, né? Então assim, tu tem que vir pra cá também, eu também quero. Tem que ir pra ali. Daí assim, aí eles falaram, ó, só vai precisar de nós nos primeiros episódios da série. Depois você toca e mora, né? Tem que seguir a metodologia deles, né? Se seguir, tá tudo certo. A gente praticamente aprende inglês sozinho. O celular tá caindo, por isso que eu tô segurando ele aqui. Mas agora eu vou precisar das 2 mãos, né? Então assim, então eles ensinam aquela falação, né? E aí eles falam assim, ó, quanto mais você repetir as coisas que estão sendo ditas, as frases, né, as coisas e tal, mais rápido você vai aprender a falar inglês. Que imagina, uma frase tipo até esqueci agora, how you doing, como você está, assim, né? How you doing? Tá tudo bem com você, né? Então assim, eu tenho que estudar, gente, eu não sei falar direito. How you doing? Como assim? Daí então assim, a gente falando com como está você, né, e tal, aí você vai decorando certas palavras. Daí quando você ouve alguém falar em inglês com você, aí você ouve aquela palavra, tu pensa, pô, peraí que eu já ouvi essa palavra, eu sei o que é essa palavra. Aí você consegue juntar 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras da frase que a pessoa te falou, você reconhece, você já sabe do que a pessoa está falando. Você já consegue identificar o tema, você já sabe o que a pessoa quer de você, né? O que ela está falando, o que ela quer dizer. Então, identificando as palavras de uma frase.
né? E com isso você consegue fazer apurando o ouvido, é que nem um músico, né? O músico, quando ele ouve uma música e alguém erra uma nota, ele já sabe, pô, o cara errou uma nota ali, velho, não é aquela nota ali não, o cara errou uma nota, pá. Você que só gosta de música, não é um músico, não tem um ouvido treinado para isso, você não vai perceber que o cara errou uma nota. Mas o músico, ele sabe. Por quê? Porque o ouvido dele é treinado. Então a pessoa falar inglês com você, de tanto você memorizar e decorar e repetir várias vezes aquilo que estão falando naquela série ali, né, você vai começar a identificar as palavras, né? Assistir filmes legendados, né? Isso é uma coisa que vai melhorando, né? Mas é aquela coisa, tem que ter disposição. Estudar é uma coisa chata, pai. Eu não gosto de estudar, eu detesto estudar, mas eu tô tentando me obrigar a estudar pelo menos inglês, cara. Pelo menos estudar, assim, uma coisa. Então, esse é o curso que eu mais achei bacana, assim, de estudar. Esse rapazinho que eu trouxe aqui agora, esse rapazinho, ele fala um pouquinho de português, ele fala um pouco de português, porque ele tem muitos amigos que são. Ele falou portugueses, mas não. São brasileiros. Os amigos dele lá na Irlanda são brasileiros. Ele falou portugueses, mas não são. Eu acho que ele quis dizer que os amigos dele falam português, mas não que os amigos dele sejam portugueses. Porque ele falou muitas palavras com indo, fazendo, né? Os portugueses não falam assim. Ele fala assim, é brasileiro. Então eu identifiquei que os amigos dele são brasileiros e não portugueses. Então ele quis dizer que os amigos dele falam português. É isso que ele quis dizer. Então é isso, galera. Então, é isso. Estou estudando, vamos ver até onde o Jonas chega aprendendo inglês nesse método aí, né? Então eu vou pegar agora todo o tempo que eu tiver livre, eu vou estudar inglês, pá. Todo o tempo que eu tiver livre, assim, que eu tiver de bobs lá no mercado, ao invés de ficar assistindo Reels no Instagram e Short no Facebook não, no YouTube, eu vou dedicar esse tempo pra estudar inglês, cara. E eu tenho que aprender, porque se é isso que eu quero fazer, né, que se eu quero continuar sendo motorista, se é essa a profissão que eu quero, né, eu preciso saber para poder me comunicar com os clientes, né? Tipo, se eu for ter a minha empresa e eu quiser ir para a Irlanda, ou se eu quiser ir para sei lá para Inglaterra, para captar clientes, né? Sei lá, ir lá visitar as agências de turismo, não sei se é agência de turismo física ou virtual, que eles contratam serviços, né? Assim, de viagem para cá. Vou tentar identificar como é que eles compram as viagens deles, né? Os ingleses e os irlandeses. Vou tentar identificar. E aí, quando eu tiver com o meu inglês mais ou menos, né? Tiver pelo menos entendendo tudo e sabendo me expressar, eu vou lá para fazer algumas visitas para captar clientes. Se é que eu vou precisar, né? Se é que eu vou precisar. Eu tenho umas ideias de captação de clientes aqui para fazer aqui mesmo enquanto eles estão aqui, né? Então, o melhor jeito o meu cliente vai ser aquele que já viaja para cá. Então, se eu pegar ele aqui, né, também vai ser bom. Não preciso ir para lá para fazer captação de clientes, né? Porque vai que eu converso com pessoas que não costumam viajar para cá. Não tem nexo nenhum, isso não faz sentido, né? Mas para eu poder me comunicar com eles aqui, eu tenho que saber inglês, cara. Eu tenho que saber inglês, né? E pronto, é isso. Daqui a pouco eu volto aí. Agora eu tenho um cliente às 3h15 da tarde para levar para Albufeira, e depois tenho um cliente para pegar para pegar aqui no aeroporto, mas é às 19h e pouca, e aí eu tenho obrigatoriamente que voltar para Portimão agora para poder trocar de carro. Tem que pegar a van, e aí sim
partir para esse último cliente. Mas daí vocês não vão ver eu pegando a van, porque eu já vou ter encerrado esse vídeo aqui. Porque senão, se eu postar esse vídeo depois do horário, cara, é só às 17 e pouca, né, que eu tenho que pegar o cliente aqui. Daí esse horário já não dá mais para postar o vídeo, porque fica muito tarde, né? Então é isso, meus queridos amigos. Daqui a pouco eu volto aí para dar mais um feedback e fazer o encerramento deste vídeo. Tamo junto. Então, meus queridos amigos, voltamos. Almocei ali no Pingo Doce, né? E comi uns negocinhos lá. Frango, pra ser bem sincero com vocês, frango. E mais nada. Tá, comi uma pizza também. Mas foi só, eu juro. Não teve refrigerante, nem energético, nem nada disso. Foi só isso que eu comi. E de noite eu vou comer fruta, né? Eu vou comer fruta, assim estou. Eu ia falar pra vocês aí, né? Do segredo que eu descobri pra perder peso, cara. Descobri um segredo, segredíssimos, mas vamos por partes. Amanhã eu conto pra vocês, senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Amanhã eu conto pra vocês, eu tô devendo duas coisas pra vocês. Pra que serve aquele aparelho que eu comprei junto com o controlador, tá? Quero explicar pra vocês como funciona aquilo e pra que ele serve. E caso algum de vocês queira fazer um sistema elétrico bem eficiente no seu veículo, seja um motorhome, seja... Ó, tem um senhorzinho lá que eu ajudo ele de vez em quando a arrumar alguma coisinha no motorhome dele lá, na autocaravana dele. Ele não tem uma suficiência energética como eu. Ele não tem uma placa, um painel solar de 415 watts igual o meu. Ele não tem, ele tem um pequenininho, deve ser o que? 200 watts, eu acho, 200 e poucos watts. Ele tem geladeira para você. Eu não sei como é que ele consegue manter aquelas coisas lá, sinceramente. Luzes e painel, ele deve ficar muito em camping e ligar em camping, entendeu? Eu não, eu sou totalmente autossuficiente. Quando eu tiver a minha autocaravana, a minha van transformada em autocaravana, eu quero estar 100% autossuficiente, sem depender de energia externa, somente com as minhas duas placas solares. É isso, tá? Então é isso, meus queridos amigos, muito obrigado se você ficou até o final deste vídeo. Se por acaso você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, temos vídeos aqui diariamente. E eu trago aqui, né, a minha vida morando em Portugal. Eu moro num carro aqui, escolhi morar num carro por questões estratégicas financeiras, né? Então eu quero juntar dinheiro, eu quero ficar rico e estou trabalhando para isso. Quero ficar rico? Não sei. Mas eu quero quando eu ficar velho, quando eu tiver mais de 60 anos, eu quero estar tranquilo. Então assim, eu não quero ficar tranquilo, aposentado com dinheiro de empresa, entendeu? Ou de governo, não. Eu quero ter a minha autossuficiência financeira, assim, de mim, do meu próprio dinheiro dando cria, entendeu? Meu próprio dinheiro gerando dinheiro. É isso que eu quero fazer investimentos. É isso que eu quero fazer. Então, quando eu tiver 60 anos, eu quero estar de boa na lagoa. É isso que eu quero. Se eu vou me aposentar no Brasil, não sei. Se eu vou me aposentar aqui, eu não sei. Se de repente me dá na cabeça de ir pra Angola, me aposentar na Angola, não sei. Se eu vou me aposentar num país do leste europeu, não sei. Pode ser. Tem uns paizinhos bem bacana, que nem a Tcheca, que faz parte do espaço Schengen, faz parte da União Europeia também. Quem sabe, lá tudo mais barato lá, né? Quem sabe, para se aposentar, quem sabe, né? Quem sabe, diz que tem mulheres muito bonitas lá, né? Quem sabe se eu não tiver casado na altura, quem sabe, né? É que pra casar comigo, meu, olha, tem que ser uma doida, meu. Tem que ser doida que nem eu. Tem que ser uma hippie ou uma cigana. Tem que ser tão doida quanto eu, meu. Tem que ter o mesmo foco, pelo menos. O mesmo foco, né? Não se importar em viver sobre rodas. Não num carro, evidentemente. Numa autocaravana, cara. É uma vida com propósitos, pá. Uma vida com propósitos. Tem que ser uma mulher correta, que nem eu, certinha e tal, né? Tem que ser limpinha também, que nem eu. Sou uma pessoa limpinha, né? Se bem que hoje eu não vou tomar banho porque a academia fecha às 6, não vai dar tempo. Mas eu dou meu jeito de ficar limpinho, pá. Eu dou meu jeito, tá? Então é isso, meus queridos amigos. Obrigadão. Se inscreva no canal, deixe seu like aí. E até amanhã, até o próximo vídeo. Valeu!
Então, meus queridos amigos, chegamos aqui em casa finalmente. E agora vou só trocar de carro, só trocar de veículo. Eita.